Esse começo de episódio tá diferente, né? Sejam bem-vindos a mais um Positiva Talks. Eu sou o Mário Barenco, diretor estratégico do Grupo Positiva, esse grupo de comunicação e marketing que tem revolucionado o mercado da comunicação no Rio de Janeiro. E a gente está aqui com aquele papo bom sobre marketing, comunicação e empreendedorismo que você já está acostumado. Só que agora a gente está em plena Super Rio Expo Food e eu tenho a alegria de ter aqui conosco uma marca da qual eu sou fã, consumo muito nos treinamentos de desenvolvimento humano, a qual eu frequento. Esse é o energético oficial de tudo que a gente faz lá, madrugadas e madrugadas afinco, estudando, treinando e fazendo todo o movimento. A gente tem essa parceria lá, onde a gente consome esse produto tão incrível, que é a Bali, e eu estou aqui com o diretor nacional de marketing e trade da Bali. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Fui até promovido já para diretor, sou gerente nacional de marketing, mas aí você está profetizando, né? É, isso aí. Mas obrigado pelo convite, muito bom poder estar aqui, participando da feira, uma feira grandiosa, importante, num território para nós super relevante também. E poder estar falando um pouquinho da Bali, um pouquinho de marketing, um pouquinho de trade. Obrigado pelo convite. Vamos para cima. E aí, estamos aqui chegando no final do primeiro dia de Super Rio Expo Food. Como é que está sendo para você e para Bali olhar esses movimentos iniciais? Incrível. A Bali tem como tradição ser muito presente nas feiras do Brasil. A gente faz 8 feiras durante o ano. Aqui o Rio de Janeiro é a primeira feira do ano. A gente traz um conceito super inovador para cá. Quem não teve oportunidade de ver, mas depois vamos colocar umas imagens aqui para o pessoal acompanhar. Vale a pena. A gente retrata no nosso stand a nossa fábrica, onde nasce a energia, onde nasce a inovação, onde a gente possibilita o crescimento para o nosso cliente varejista e para a indústria. Então, realmente, o stand ficou incrível, né? A gente costuma falar que durante o ano, o nosso time comercial, nosso time de marketing, trade, bate na porta de cada varejista para poder ser recebido. Uau. E as feiras que a gente participa no Brasil todo, e aqui no Rio de Janeiro é a primeira, a gente abre as portas da Bali para poder receber os nossos parceiros varejistas. Uau. Então a gente está praticamente fechando o primeiro dia de um dia incrível, né? Nosso stand foi muito bem frequentado, recebemos clientes importantes e relevantes, e é só o começo, né? Da gente poder participar nesses 3 dias e poder se relacionar, de poder contar um pouquinho do que a Bali está fazendo, de como que a gente entende o mercado e pode contribuir para o varejista. Então vão ser 3 dias incríveis aí de muito relacionamento e muita geração de valor também. Fogaça, como você é da área de marketing, como é que foi a sua relação com a marca aí? Foi um amor à primeira vista? Gostou? Como é que é a sua história com a marca? Fala pra gente. Muito bacana. Primeiro, a gente como brasileiro precisa muito honrar as marcas nacionais que têm esse trabalho árduo, né, de poder empreender no Brasil, primeiramente. Segundo, competir com players multinacionais, com um poderio econômico muitas vezes muito maior do que as marcas nacionais. Então esse movimento de marca brasileira ele tem que ser muito valorizado por todos nós, né? E eu, como executivo de marketing, de trade, de vendas, valorizo muito isso e tenho na minha jornada profissional, relembrando agora, tu me provocou trazer uma memória afetiva aqui. Todas as empresas que eu trabalhei na minha jornada foram empresas brasileiras e empresas familiares. Uau. Então isso é realmente um estímulo. Tem uma relevância para o profissional, até para poder ter essa construção, né? Às vezes você trabalha numa empresa multinacional que já vem tudo pronto, tu acaba sendo um executor. E nós, como profissionais da área, a gente quer poder contribuir, poder trazer também aquilo que a gente acredita como marca, né? Como posicionamento no mercado. Então foram coisas que me despertaram. Outra coisa que é muito forte na Bali é a velocidade de tomar de decisão. A gente sabe hoje, cada vez mais difícil as empresas tomarem decisões ágeis e o mercado é super dinâmico, o mercado de bebidas ainda mais. Mais ainda. Então essa agilidade de tomar de decisão é uma característica, está no DNA da empresa muito fortemente. Um outro ponto, eu vou ficar a noite toda aqui levantando pontos porque realmente tem várias vantagens competitivas que eu acredito muito. Vai para cima. Um outro ponto é a proximidade com o cliente. A Bali é muito próxima com o cliente varejista, né? Então, para te ter uma ideia, nós estamos aqui quase 9 horas da noite, a nossa diretora comercial aqui está na feira,
atendendo os clientes, né? Ouvindo muito os clientes, porque eles também são nossos mentores. Então essa proximidade ela faz muita diferença, que é ali que as coisas acontecem, né? Ali que a gente consegue realmente ter o entendimento do mercado e poder ter ações Faz essa conexão, né? genuínas e assertivas. E o outro ponto, para ficar aí com 5 pontos principais, é a questão de poder levar um sabor para o brasileiro, né? A gente leva a energia através do energético, que é um produto nosso, não somente, nós somos uma empresa de bebida, mas obviamente que é o carro-chefe nosso, nós poder levar o sabor do Brasil, e depois eu vou dar um spoiler aqui dos lançamentos que a gente vai ter aqui na feira, que é muito isso, é tu poder levar a energia, de poder atender a todo momento do dia desse consumidor, né? O energético, ele nasceu muito nesse consumo noturno, praticamente 80% era o consumo noturno, misturando com bebida alcoólica. Hoje, esse consumo já é na casa de 30%. Nossa. Então, a gente tem um consumo hoje que é para o praticante de esporte, que é para o estudante, que é para o gamer. Se tornou relevante em outros Então, se tornou. E a gente consegue levar isso, né, através do sabor, através da brasilidade, atender esse desejo de consumo. Então, isso foi o que brilhou meu olho para poder fazer parte e ajudar a construir a Bali nessa jornada tão importante, tão relevante que a gente vem construindo no Brasil. Uau, que conexão em 5 pontos assim, ó. Isso é para você ver que a gente fala muito aqui sobre se entrosar com a marca e se envolver com a marca. Porque uma coisa é falar sobre um produto, outra coisa é se envolver com ele, né? Perfeito. Outra coisa é imergir, né, naquilo que esse produto se propõe. E você falou não só ser um energético, mas ter a cara do Brasil. E aí vou dar o spoiler do lançamento e aí você segue. Gente, eu estou experimentando aqui em primeira mão Bali Brasil Energy Drink sabor caipirinha. Fala sobre isso. Meu Deus do céu. Então, eu vou voltar um pouquinho para poder contar o contexto desse lançamento. Nós fizemos uma pesquisa para entender o hábito de consumo e a gente percebeu que tem um público que quer celebrar, né? E a gente estimula cada vez mais as pequenas celebrações, né? E pode ser o filho foi bem na prova, passou na faculdade, aprovamos um projeto profissional, né? Então vários momentos que a gente pode celebrar como pessoa. E tem um público que deixou de consumir álcool, né? É um hábito de consumo não só de geração Z, que é muito forte, mas também do público da nossa faixa etária aí, que também, ou por saudabilidade, né? Deixou de consumir bebida alcoólica. Então a gente fez essa pesquisa e entendeu que esse público estava desatendido nesse momento de celebrar, porque tinha uma roda de amigos lá, um tomando um chopp, outro tomando um vinho, e você estava deslocado sem poder celebrar naquele momento. Então nós construímos, no final do ano passado, o primeiro energético sabor champanhe do mundo. Que é esse aqui. Esse produto, ele é sem álcool, né? Então realmente ele é um energético, mas ele traz notas de champanhe. Ele é reduzido em açúcar. E esse produto foi um case de sucesso. Ele vendeu, em alguns momentos, maior que o sabor tradicional, que hoje tem a grande predominância do mercado. Sim. E isso nos trouxe um insight de realmente um movimento que a gente fez muito assertivo de poder atender esse público. E ele também nos gerou um posicionamento diferenciado de mercado, né? Então, a gente nasceu lá com 2 litros, que foi um produto democrático, entramos na linha de lata, e esse produto ele começou a entrar num território que eu até então não entrava. Ele era de dominância da concorrência. Sim. Então, ele nos trouxe muitos aprendizados. E como a gente ouve muito falar, né, hoje em dia com startups e tal, que é o MVP, a gente testa, dando certo a gente acelera, dando errado a gente tira o pé. Ele deu muito certo. E aí a gente, em reunião com a nossa diretoria, com o nosso time de marketing, a gente entendeu que tinha uma oportunidade da gente seguir trabalhando esses produtos que trazem essa nota alcoólica, mas sem ter álcool, e continuando esse movimento de celebração. Então a gente lança 2 grandes produtos. O primeiro energético do mundo, sabor caipirinha, que é uma paixão do brasileiro, né? Tem coisa mais brasileira do que caipirinha, do que feijoada, do que futebol. Então a gente se conecta com esse produto, estamos lançando aqui na feira, escolhemos o Rio de Janeiro para lançar esse produto. Ele é reduzido em açúcar também. E junto com ele, e até esse é tão spoiler que não está nem aqui, que ele está chegando agora, a gente produziu essa semana, ele está descendo hoje. Uau. Amanhã eu me comprometo aqui de trazer para vocês experimentarem. Ele é o sabor Floripa Spritz. O que é o Floripa Spritz? Ele é um produto que primeiro a gente homenageia Floripa, que é o nosso berço, né, Florianópolis.
E Florianópolis também é a 4ª cidade mais desejada de destino do mundo, né? Pelas belezas naturais, Sim. por todo o encantamento que tem. Então a gente desenvolveu o sabor Spritz, que tem, eu não posso falar, mas posso, é notas de Aperol, né? Como já tem uma marca renomada e é um drink que hoje ele é muito aceito, né? No público feminino maior, mas o masculino também. Então a gente traz essas notas do Spritz para esse produto. Ficou incrível também, fantástico. Então a gente casa 3 produtos. A gente chama de edição Celebra. Então a gente tem o champanhe, que ele era uma edição limitada, mas pelo sucesso ele se mantém em linha. E vem junto então o sabor caipirinha e o sabor Floripa Spritz, para a gente poder trabalhar esses 3 grandes produtos aí durante o ano. E galera, assim, sendo bem sincero, vocês sabem que aqui eu... Papo é reto. Não faço média não. A galera já até sabe, já tiveram marcas que falaram assim, pô, não coloca esse pedaço não. Mas o sabor é incrivelmente de caipirinha. O Jimmy tá aqui do outro lado duvidando de mim. Mas daqui a pouco ele vai experimentar e o sabor é idêntico. Jimmy, experimenta aqui, Jimmy. Ele tá entregando pro Jimmy ao vivo. Então, assim, incrível. Eu ia perguntar o que vinha por aí, mas já soltou aí. Esse é o primeiro lançamento desse trimestre, mas a gente, ano passado, a gente fez 10 lançamentos de produtos, então a gente é uma empresa muito inovadora, e o curioso, a gente toma muita decisão baseada em dados. 86% do crescimento dos lançamentos o ano passado, da categoria de energéticos, ele se deve à inovação. Então a gente é muito assertivo nas inovações, e olha que legal, a importância de ouvir o cliente e de estar aqui na feira. A gente sentou agora à tarde com um cliente e ele falou para nós assim, além da inovação, que vocês têm isso como característica, que é importante inovar, mas é uma inovação que traz resultado, que traz giro do produto. Porque às vezes você inova, né? O consumidor até vai comprar uma vez por curiosidade, para entender, mas esse produto não tem recorrência de venda. É diferente de inovar e assumir uma fatia do mercado, né? Perfeito. E as inovações que a gente vem tendo, a gente falou aqui desses últimos, mas a gente teve uma collab com a Frigels o ano passado, que foi um sucesso, né? O sabor cereja foi incrível também. O relançamento do manga, enfim, vários lançamentos que a gente fez no ano passado e realmente eles trouxeram valor para a categoria, eles ajudaram no crescimento. Então esse ano a gente tem mapeado 12 lançamentos, então lançamos esses 2 agora aqui na feira, e a gente tem mais lançamentos durante o ano, não só da categoria de energéticos, mas também de novas categorias, inclusive de isotônico. Nós vamos entrar na categoria de isotônico, aí, que é uma categoria de não alcoólico que mais cresce. Energético é a terceira, então é isotônicos, água e energéticos, são as 3 categorias que mais cresceram ano passado. Isotônico mais do que água? Mais do que água. Crescimento, né? Sim. Crescimento. Então, que mostra que o consumidor está buscando saudabilidade, está praticando mais esporte, então ele busca categorias que atendam essa hidratação, essa reposição. Então a gente amplia o portfólio para poder também levar esse sabor da Bali para todo o brasileiro. Sensacional, sensacional. A gente já falou um pouquinho do que a Bali está esperando da SRE. Agora eu quero saber quem está ali, já falou um pouquinho sobre os lançamentos, o que vem por aí, mas o que quem está passando aqui pode esperar da Bali aqui? Maravilha. A Bali, primeiro esse ponto que eu trago de gerar uma experiência, né? Então a gente não é só um energético. O energético ele tem uma funcionalidade de energia e a gente carrega nosso DNA com certeza. Mas a Bali cada vez mais quer estar conectada com diversos públicos. E isso é uma diferenciação que a gente tem. A gente é uma marca democrática. Quando a gente pensou lá em 2009 em lançar um produto democrático, acessível, porque existia energético no Brasil, mas não era acessível ao consumidor. Eu queria ter no meu aniversário, numa festa de casamento, e não cabia no bolso. Era distante, né? A Bali foi lá e trouxe, com pioneirismo, o primeiro energético 2 litros do Brasil. Democratizou. Então, a gente pensando no consumidor. Então, a gente, com esses movimentos todos que a gente faz, e a outra ressalva, a gente é o único grande player que tem as 3 embalagens, lata 250, que é aquele consumo individual, 473, que pode ser individual. Eu pego muito estrada, né? Eu sou gaúcho, tenho ido para Santa Catarina de carro frequentemente, e o 473 que o latão me atende o percurso todo, né? Sim. Ou eu posso compartilhar também, Sim. então é uma embalagem democrática. E o 2 litros que é a embalagem familiar que a gente chama, então a gente pensa no consumidor. Sim. E o outro pilar é essa experiência, né? Então assim, quando eu consumo Frigels, por exemplo,
além da energia que eu quero levar para esse consumidor, eu quero remeter ele à memória afetiva dos anos 90, quando ele abria essa bala lá no bar do colégio e tinha a figurinha da Frigels, que era a paquera, não sei se vocês lembram, vocês são mais novos que eu, mas tinha a balinha Frigels que você entregava lá para a menininha que você estava paquerando. Então você remete essa memória afetiva, isso é uma experiência. E ao mesmo tempo, a gente trouxe nessa embalagem do Frigels uma tecnologia de QR Code, onde você consegue fazer a leitura do QR Code, essa figura estoura para você através do filtro do Instagram e você consegue dividir isso também com o seu crush. Então a gente também conectou o jovem nisso. Então assim, isso é incrível, assim, nós como homens e mulheres de marketing, vamos dizer assim, quando a gente tem essa experiência, tu consegue estimular outros sentidos, isso faz muito significado para nós. Então a gente quer levar para esse público que está aqui. Aí a gente fala do varejista, que é importante para nós, e aí é aumentar a categoria, é gerar valor, é deixar margem, é trazer inovação para o varejista, mas quem dita esse ritmo é o consumidor. Se eu lançar um produto que o varejista vai abrir a porta para mim, mas o consumidor não aderir, ninguém vendeu, né? Se o shopper não botar o produto no carrinho, nem a indústria nem o varejo vendeu. Então a gente tem esse pensamento. Vai ficar frustrado e vai acabar comprometendo o relacionamento. Exatamente. Aí o que acontece? Qual é a cadeia disso? Aí você vai ter que ir lá botar um precinho para conseguir girar a sua geração de valor, a sua marca vai denigre. Diminuindo a percepção de branding também. Exatamente. Então a preocupação que a gente tem de atender a demanda do consumidor, e a gente tem sido muito assertivo em relação a isso, mas também preocupado com o varejista de poder aumentar a categoria, de poder deixar margem e de poder ter um alto giro. Então essa é a nossa principal preocupação. Você falou sobre um aspecto, Fogaça, que eu discuto muito nas mesas onde eu estou, e pelo que eu estou percebendo aqui, das marcas que eu troquei, a Bali é uma que está aplicando e eu acho isso lindo. É a construção do phygital, né? Para você que está aí e não sabe o que é o phygital, é a junção do físico com o digital. É a experiência de eu pegar uma lata aqui que é física, que eu toco, escanear um QR Code e eu ter uma experiência digital. Isso amplia a conexão com a marca, não só no ambiente de onde eu tô, mas poder compartilhar essa experiência. E eu acho que é exatamente esse impacto que vocês querem gerar, né? Hoje a jornada do shopper, ela está muito amplificada. Então eu posso começar uma pesquisa pelo digital, né, para poder ter um entendimento, poder clarear algumas dúvidas. E finalizar ela no PDV. Ou vice-versa, eu fui no PDV, fui impactado, mas será que eu não tenho uma oportunidade no digital que me atende mais? Então, assim, ela está conectada. E a gente não tem como fugir disso. Então, obviamente que o final nosso, ele é físico, ele é um bem de consumo. Sim. Mas a forma de despertar o desejo de consumo, ele é tanto digital quanto físico. Hoje, eu falo muito na minha abordagem com o nosso time e algumas palestras que a gente dá. Hoje a gente tem, através das redes sociais, uma grande rede de comunicação. Né? E é o que eu posso falar? A gente tem uma Globo na mão hoje, sim, se a gente souber usar corretamente. Né? Quando eu remeto a Globo, eu remeto a audiência que se tem, né, que se tinha lá atrás. Claro que ainda tem uma fortaleza muito grande, Globo nossa parceira também, mas hoje a gente tem um acesso muito simplificado, onde você consegue atender diversos públicos, né, a gente chama das comunidades, as tribos, e isso é um diferencial nosso também. Hoje num único canal também, né? Num único canal, ou vários canais, né? Hoje a gente tem um TikTok que conversa de uma forma, hoje a gente tem um Instagram, a gente tem um YouTube que traz um conteúdo um pouco mais complexo. Enfim, tem várias formas de interagir e de forma simplificada, com baixo investimento. Então, se a gente conseguir despertar esse desejo de consumo, começando pelo digital, pelas nossas redes sociais, desencadear numa experiência do ponto de venda, e aí com o varejista que está aqui nos acompanhando, a gente fazer uma imersão. Vou contar um case rapidinho. A gente entrou com uma campanha agora no final do ano, que tinha 4 grandes pilares. A campanha era o sabor, que é a cara do Brasil. A gente tem uma fortaleza muito grande nos sabores, somos brasileiros. Então essa era a nossa campanha de marketing. A gente desdobrou ela em 4 pilares. O primeiro deles, rede social, influenciadores. Nós fechamos com 30 influenciadores no Brasil, de diversas regiões e diversas comunidades, para poder conversar com esse público. Né? Então foram 4 meses conversando com diversos públicos. Para garantir que todos fossem atingidos, né, pela comunicação. E foi muito legal, assim, uma experiência muito bacana. O segundo pilar é mídia off.
Então essa mistura um pouco de digital com físico. Esse é o Physital. Então assim, tivemos no aeroporto de Congonhas, tivemos no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, no Galeão, tivemos em Porto Seguro, tivemos em Salvador, em Curitiba. Então a gente impactou um público que estava numa jornada, principalmente perto do carnaval, e foi impactada nos aeroportos. Terceiro pilar, que não pode faltar, ponto de venda. Se eu começo uma construção, uma jornada, e eu não termino no ponto de venda, possivelmente eu estou investindo nesses primeiros pilares e não vou ter a conversão lá na ponta. A gente discute muito isso sobre fazer a sinalização da corrida toda e não ter a bandeirinha quadriculada na hora da chegada. Perfeito. O cliente vê toda a comunicação no digital, vê toda a comunicação, mas quando ele chega na gôndola não tem o visual merchandising, não tem a ancoragem para que o cara entenda, é aqui, é isso. Perfeito. Isso a gente fala muito com o time, assim, né? Fui lá construir desejo, falei do meu sabor caipirinha, fui impactado, o cara tá louco para comprar. Chega no ponto de venda, tá em ruptura, não tem o produto. Nossa. Ou tá escondido, tá no rodapé, ou não tem nada comunicando que ele não tem álcool, confunde o shopper. Então a importância de tu poder ter o ponto de venda alinhado com a tua estratégia. E o outro pilar, eventos, né? Trabalhamos com um produto bem de consumo, experimentação. Então nós fechamos os carnavais, os principais do Brasil, inclusive Rio de Janeiro. Tivemos aqui em alguns camarotes, tivemos em Salvador, tivemos em Laguna, que foi quando a gente nasceu, no Carnaval de Laguna de 2009, tivemos no Carnaval lá. Então o pilar de eventos para a gente poder ter esse contato com o consumidor, gerar experimentação, gerar uma experiência fora do ponto de venda. Então essa conexão, e a nossa campanha foi um sucesso. O primeiro trimestre para bebidas ela é muito importante, né? Porque eu pego o verão, pego o carnaval. Então, se tu faz um bom resultado no primeiro trimestre, naturalmente tu vai ter um ano produtivo. Vai performar. E a gente vem fechando um primeiro trimestre aí de muito louvor e realmente a gente segue nesse crescimento muito forte da categoria. Aí, gente, uma aula de trading, comunicação e marketing com Fogaça aqui. Fogaça, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. A gente sempre pede para que quem está aqui conosco deixe um insight, uma ideia, uma provocação para quem está lá do outro lado. Porque a gente tem, às vezes, um empreendedor que está sonhando assim como a Bali sonhou quando começou. Perfeito. E aí, qual seria a sua dica? Uma, duas ou três, vai do coração, para a galera que está lá. Muito legal. Primeiro que empreender não é fácil. E quem tem a opção de empreender no Brasil tem que ter muita coragem, né? Muita coragem para empreender, mas ao mesmo tempo acreditar naquilo que é o seu legado, né? Quando a gente quer empreender, a gente sabe que a gente tem vantagens e conhecimento para poder ajudar o próximo, a comunidade, a sua região. Então, poder disseminar isso, ter coragem e poder acreditar naquilo que é um diferencial competitivo desse profissional, né? Perseverança é muito importante, porque não é fácil no início. Vai tomar pancada, né? A gente não tem muito tempo aqui, mas a história da Bali é muito legal. E uma empresa que nasceu muito pequena, teve crises, teve problemas financeiros, teve grandes desafios, mas a persistência, a coragem e acreditar no propósito fez com que ela perdurasse e pudesse continuar seguindo, né, a sua jornada, entregando todo o seu valor para o mercado. E o terceiro ponto, que eu acredito muito, se o seu propósito ele for somente individual, possivelmente você vai ter muita dificuldade. Então pensar naquilo que você vai agregar, não só para os seus pares, porque dificilmente você sozinho vai conseguir ter sucesso, né? Então a gente ter as parcerias estratégicas que vão construir isso junto conosco, mas também pensando no que você vai agregar na vida do outro lá na ponta, né? Então quando eu trago aqui a questão da Bali, da gente ter, obviamente, requisitos funcionais, que ele é importante, né? De deixar alerta, de trazer energia, de trazer vitalidade, ele é importante, mas também de como a gente consegue influenciar a vida das pessoas e poder levar um pouquinho de tudo isso que é a história da Bali para a vida de cada um. Então, seria esses 3 pontos que eu acredito muito, carrego na minha vida pessoal e a Bali também tem isso na sua jornada, e que acreditem, porque realmente o Brasil é um país próspero, o Brasil é um país que tem muito potencial, por mais que a gente saiba das dificuldades que tem, mas que cabe a cada um de nós fazer o nosso papel
e a gente poder levar isso adiante para poder construir um país muito melhor. Senhoras e senhores, esse foi o Positiva Talk com o Fogaça da Bali. Fogaça, muito, muito, muito obrigado a você e a Bali por essa participação aqui no nosso podcast. Se você quiser deixar alguma consideração final, esse é o momento. Obrigado. Quero sugerir um brinde aqui, vamos celebrar, a gente falou de tanto de celebrar, então vamos celebrar aqui as conquistas. Parabéns pelo projeto de vocês, muito bacana. E pela oportunidade, agradeço aqui de poder falar um pouquinho da minha jornada e falar um pouquinho da Bali. E convido a todos para irem até o nosso stand e poder ver a fábrica da Bali, a fábrica onde nasce a energia da Bali. É lindo, gente. O stand é lindo, 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 lindo. Tá muito legal, realmente. E poder experimentar um pouquinho do nosso portfólio lá. Obrigado, agradeço o convite. Até o próximo Positiva Talk. Vamos de novo. Vamos lá. Aí. Energia.